Reflexão do dia 18 de março de 2025, segunda semana da Quaresma, terça-feira, cor litúrgica, roxo. Santo do dia, São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja e príncipe dos catequistas, século IV, Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano 315, em Jerusalém ou ali em seus arredores. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém, apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias. São Cirilo precisou enfrentar, especialmente, a heresia do arianismo, uma espécie de filosofia que nasceu dentro da igreja e que dava a Jesus atribuições meramente humanas, não vinculando Jesus à Santíssima Trindade. O arianismo basicamente negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, segundo os arianos, Jesus seria filho de Deus, mas não o próprio Deus, né? Não seria consubstancial ao Pai. Em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu aos 71 anos de idade, combatendo um bom combate. Em meio às muitas acusações e heresias, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo. Foi paciente nas perseguições, sua ortodoxia foi reconhecida a tal ponto que, em 1882, o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Vamos agora às leituras. Peço a você bastante atenção para ouvir a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, que traz para nós o sentido da liturgia no dia de hoje, que nos convoca ao arrependimento. Mas não arrependimento pessoal, só pessoal, mas também aquele arrependimento tão profundo que nos leva a um novo comportamento na sociedade em que vivemos. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se foram vermelhas como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ouvir o Salmo responsorial. Salmo 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei?
Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e te repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Evangelho está em Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Queremos iniciar essa reflexão lembrando de São Cirilo de Jerusalém. Ele que se humilhou diante do Evangelho, se humilhou diante da Igreja, na defesa de toda a linha cristã e soube combater um bom combate, né? Justificando o seu combate em Jesus Cristo. Então, que nós também possamos, na semelhança de São Cirilo, a exemplo dele também, combater o nosso bom combate, sempre na perspectiva que Isaías nos traz, né? Se nós não temos um bom comportamento, se o nosso comportamento se assemelha ao povo de Sodoma e Gomorra, então a palavra de Deus na primeira leitura fala: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossa frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito e corrigir o opressor. Aí sim vem a promessa, né? É, é, Vinde e debatamos. Se foram vermelhos vossos pecados, como o carmesim, eles se tornarão como lã. Se for vermelho, eles ficarão brancos como a neve. Olha só, brancos como a neve, porque é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos dá vida nova, na medida em que nós nos arrependemos. Agora tem um mais, do versículo 20: Mas se recusardes e continuardes rebeldes, e pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor se falou. Davi experimentou isso, né? Na rebeldia, a espada entra na sua família. Seu filho morre, persegue, um filho mata o outro, depois persegue o próprio pai. Embora fosse um homem santo, um homem reservado por Deus, amigo de Deus, né? Mas permitiu que a maldade e a maldição entrassem em sua casa por por pura desobediência. Mas nós queremos agora lembrar que se a nossa decisão hoje diante de Deus é pela bênção, é pela paz,
A promessa de Deus é que nós seremos limpos, porque é o Senhor que nos torna santos. E assim que nos fala o Salmo 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Mas agora, o alerta do versículo abaixo que fala: diante disto que fizesse, eu me calarei, ou seja, eu pratico os pecados de Sodoma e Gomorra e espero que Deus se cale, confio na misericórdia cega do Senhor? Acaso apenas é, é, acaso apenas que eu sou igual a ti? Você pensas isso, que eu sou igual a ti? Né? É disso que eu te acuso, te repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Então, esta acusação de Deus dos nossos pecados é para a nossa salvação, é para o nosso soerguimento, é para que nós sejamos lavados e purificados no Senhor. Não tem outra finalidade de Deus na nossa vida ao acusar os nossos pecados pela consciência, né? Quando a pessoa está em pecado, ela não consegue nem dormir, ela tem um peso de consciência muito grande. Mas em Mateus capítulo 23, de 1 a 12, que foi lido hoje, Jesus fala às multidões. Então, ele não está falando só à igreja. Né? Então, olha o que ele usa de referência. Estão vendo ali os mestres da lei, os fariseus, eles têm até autoridade para interpretar a lei de Moisés. Né? Por isso, deveis fazer e observar tudo que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Né? Jesus, no tempo de Jesus, o judaísmo já era o judaísmo talmúdico. Então, ele, além dos 10 mandamentos, eles colocam mais 613 leis. Então, realmente era complicado. Como é que você vai cumprir aquelas 613 preceitos, mais os mandamentos do Senhor, para ser salvo? Era um rigorismo, um rigor sem sentido, né? Para a prática da lei que não levava à salvação, logo levava à perdição. Por isso, deveis fazer observar tudo que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Eles mesmos, as leis, não lhes pesavam, eles impunham um fardo muito grande. Então, nós temos que ficar atento também para que isso não aconteça nas nossas vidas. Né? Eles falam também das vaidades, eles usam faixas largas, com um trecho da escritura na testa e no braço, e põem roupa longas, franjas, gostam de lugar de honra e de banquetes, em primeiros lugares na sinagoga. Então, essa toda vaidade ao servir a igreja não faz, não é bom, não é legal. Então, nós vamos ver também, não só na igreja, mas pais e mães muito vaidosos, muito orgulhosos, muito cheios de si, que também traduzem isso aí tudo para os seus filhos. Agora, ele, ele fala no versículo 8: quanto a vós, nunca deixei chamar de mestre, pois só um é o mestre, ou seja, reconhecendo Deus em nossa vida. E todos dois são irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois só o vosso pai é o Pai, o celeste, aquele que estás nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Jesus Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Então, aí você me vai me perguntar, mas e o Papa? Né? Esse título é dado pela tradição italiana, pelo povo que assim chamou, e permanece até hoje. Mas o verdadeiro nome do Papa é Servo dos Servos, é aquele que serve toda a igreja. Se eu fosse colocar numa ordem de hierarquia, o Papa seria aquele que serve toda a igreja, né? Seria o último. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, que o Espírito Santo possa produzir em nós atitudes de arrependimento, que o nosso pecado seja lavado, que realmente nós possamos ser exaltados, colocados em destaque, né, nesta geração, como exemplo de santidade. É isso que pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária, desde o santo do dia.
primeira leitura, o Salmo, fazendo esse estudo bíblico do que a igreja pretende nos passar com a liturgia do dia, queremos te ajudar a viver esse cada dia de forma mais santa e mais unida à Santa Igreja. E hoje a igreja vem nos pedir essa mudança de comportamento, que deixamos a práticas de Sodoma e Gomorra longe de nós, e que voltemos a nossa atenção e a nossa atitude ao Senhor. E deixa que o Senhor nos lave e nos purifique, tornando o nosso ser branco como a neve. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.